mas existe algo que diz que é a lavagem da água pela palavra. E eu acredito que em 20 minutos nós podemos receber mais desta água que muda a nossa vida. Amém? Pode se sentar. E nessa noite eu quero agradecer mais uma vez a todas vocês. É um encorajamento enorme chegar aqui e encontrar vocês com o coração aberto para receber desse culto, que acontece só na última quarta-feira do mês, exatamente porque somos mulheres tão atarefadas, né? Então, só na última quarta-feira do mês, eu deixo esse convite para você que talvez esteja em casa nos assistindo. Venha estar presente. Quantas podem dizer que vale a pena estar presente aqui? Eu tenho certeza que Deus está agindo pela internet, pela televisão, mas existe algo especial em você assistir um jogo ao vivo no estádio. Né? Você tem uma participação diferente, você está pertinho daquele momento exato. E com certeza nós temos aqui visitantes de outras cidades, temos pessoas que vieram de outras cidades. Está aqui a pastora Márcia de Betim. Fale aí o nome da sua cidade. Bauru, São Paulo. Rio de Janeiro. Gente, Ubá. De Angola, temos uma irmã linda com um traje típico aqui de Angola. Vamos aplaudir, não dá para falar todos os nomes. Goiânia está aqui também. Igarapé. Vamos aplaudir todas as nossas visitantes. Eu agradeço realmente a todas as irmãs que estão aqui. E aos homens, né? Os poucos homens que estão aqui estão trabalhando, estão nos servindo. Porque essa realmente é uma reunião especial para nós mulheres. Muito obrigada por terem vindo. Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. E com certeza nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa maneira de pensar, de acordo com a palavra de Deus, se nós queremos experimentar o ideal de Deus. Porque nascemos num contexto, muitas vezes, de famílias com princípios de vida sexual totalmente diferentes dos princípios de Deus. Há muitas famílias hoje que os pais já colocam uma cama de casal no quarto do filho quando ele vai crescendo, porque ele fala: olha, eu prefiro que você venha com a sua namorada ou o seu namorado para dentro de casa do que você ir para um motel ou para um lugar às vezes perigoso. Então as pessoas vão crescendo nesse contexto em que tudo é permitido, não existem limites, não existe o não. É tudo como você quiser, como você sente bem. Então o contexto familiar já vai formando a mentalidade sobre a vida sexual, e a pessoa vem para Jesus e de repente, como a Priscila disse, é tudo diferente. Nós temos que mudar a nossa maneira de pensar sobre todos os assuntos, inclusive sobre a sexualidade da mulher cristã. Se nós queremos experimentar o melhor de Deus, o ideal de Deus, temos que renovar a nossa mente, e é o que está escrito aqui no verso 2. Vamos ler juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantas aqui querem estar aptas a experimentar o melhor de Deus? Gente, a mulher cristã, ela é a que está mais apta a ser feliz na vida sexual. Vocês concordam? Muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra fala assim: olha, né, você foi criada dentro de muitos não podes, então por isso você tem dificuldade na sua vida sexual, né? Como a Márcia diz, a gente vai, não pode, não pode, não pode. Está no altar do Senhor, quando acaba a festa, sai só os dois, de repente, pode. Então, os psicólogos, os psiquiatras, às vezes vão contra a criação das famílias cristãs, porque dizem que
se limita tanto que depois a pessoa não consegue desfrutar da liberdade. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É claro que se você está tendo dificuldade, você pode procurar ajuda, sim. Você deve procurar ajuda, sim, porque o seu Deus, ele tem a liberdade total para você. Mas o fato de você ser criada sem limites não faz de você uma mulher mais feliz. Não faz. É uma proteção de Deus para nós, os nãos. E então, a mulher cristã, dentro dos padrões bíblicos, ela pode ser verdadeiramente feliz. Ela que está, como diz aqui, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em tudo. A mulher cristã, diga comigo, a mulher cristã está mais apta a ser feliz na vida sexual. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Por quê, gente? Por quê? Porque foi Deus quem criou o sexo. Em primeiro lugar, tendo a Bíblia como esse padrão que vai transformar os nossos conceitos e valores sobre a vida sexual, eu gostaria que nós voltássemos para o início, lá para o jardim, quando o primeiro homem e a primeira mulher foram criados. Em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria Adão e Eva, muita gente acha que a queda, que o pecado foi o sexo. Quantas vezes a gente vê a maçãzinha, que nem fala que fruto foi esse, né? Muita gente acha que foi uma maçã. Muita gente associa a figura da maçã ao sexo. Então a pessoa já vai achando que o sexo é pecado. Diga para a irmã que está ao seu lado, o sexo não é pecado. Calma, né? Nós vamos falar do formato, né? Certo. O sexo não é pecado, não foi o sexo que foi a queda do homem e da mulher. Não, lá no começo, Deus criou o sexo. Deus criou para a procriação, mas também para o prazer. Porque Deus é tão perfeito, quando Ele fez o corpo humano, e hoje nós vamos a falar aqui bem da mulher, quando Deus criou a mulher, Deus criou o corpo da gente com hormônios sexuais. Deus criou a gente com pontos de prazer. E, às vezes, eu quero até abrir esse parênteses aqui, voltando a falar das críticas, muitas vezes, à educação cristã. Muitas vezes não é a Bíblia, não é o padrão de Deus que está sendo ensinado realmente para as mulheres nas igrejas, mas uma religiosidade opressora, não é? Mas o verdadeiro cristianismo, ele liberta. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tem muita mulher que nem conhece o seu próprio corpo. Muita mulher crente que nem sabe como funciona o seu organismo. E é tão importante você ter a sua mente, tirar esses grilos. Não é pecado, foi Deus que fez. Tudo que Deus faz é bom. E Ele fez você para ter prazer. Ele fez você para desfrutar da sua vida sexual. Então tem que tirar esses grilos, tirar esses preconceitos da nossa mente. Foi Deus que fez. E esse livro aqui maravilhoso nos liberta. É nele. As pessoas que não têm Jesus não têm esse livro como padrão. Nós temos aqui como a história foi feita, como ela aconteceu. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o corpo humano. Deus nos deu um corpo com pontos de prazer, com hormônios. Deus nos criou para desfrutar do sexo. O sexo não é pecado, o sexo não é errado dentro dos padrões de Deus. E então, Satanás vem deturpar tudo. Eu estive lá no Egito e conversando com um homem lá, ele contando histórias da família dele, ele viajou conosco todo o tempo, e ele contou como que é cultural lá a circuncisão feminina.
O que é a circuncisão feminina? É cortar o clítoris da mulher, que é um dos pontos de prazer, e já é culturalmente aceito. A mãe dele, a avó dele, a bisavó dele, e há milhares de anos a mulher foi subjugada a não sentir prazer. E há pouco tempo, aqui mesmo no nosso Brasil, eu me lembro de ouvir claramente na geração, mais ou menos assim, dos nossos avós, que os homens, muitas vezes até dentro das igrejas, tinham a esposa para procriação e para prazer as prostitutas. Mas esse não é o propósito de Deus. Satanás é que veio deturpar isso e tentar roubar de nós mulheres esse presente de Deus. Diga: o sexo é um presente de Deus. Dentro do padrão de Deus, você pode ser plenamente feliz na sua vida sexual. Minhas irmãs, quando Deus nos deixou esse livro maravilhoso, que é a Bíblia, tudo, diz aqui, foi escrito para o nosso ensino. Você sabia que tem um livro inteirinho na Bíblia que só fala de sexo? Dá uma risadinha aí para sua irmã. Sexo é algo altamente espiritual. Deus tem tudo a ver com sexo. Não se escandalizem com essas frases, não tirem-nas do contexto, por favor. Mas nós temos que entender que Deus quer nos instruir. O livro de Cantares, nós podemos usar esse livro de uma maneira figurativa. É uma figura de Cristo, da igreja, sim, aleluia. Mas literalmente ele foi escrito por um homem e por sua mulher, sua amada, sua desejada. E ali está cheio de figuras de linguagem, mostrando poeticamente as alegrias que Deus tem para os casais, segundo o seu padrão. Então nós precisamos crer que, de acordo com a palavra de Deus, nós, mulheres de Deus, podemos ser muito felizes na vida sexual. Se você tem algum problema, gostei aí do Eita Glória da irmã. Se você tem algum problema, dificuldade, não fique parada, procure a sua cura, procure mais de Deus, porque Ele tem essa alegria plena, essa bênção para você. Amém? Em segundo lugar, nós temos que colocar esse presente nas nossas mãos na hora certa. Se o sexo não é pecado, se o sexo é um presente de Deus, o sexo é uma bênção e é um presente de Deus dentro da moldura do casamento. Diga comigo: o sexo é uma bênção, é um presente de Deus dentro da moldura do casamento. Eu acho que a pastora Priscila recebeu a mesma revelação que eu, porque ela já usou vários textos que eu tinha aqui também, mas quando Deus fala duas vezes, em verdade te digo, preste bem atenção. Lá em Gênesis, no capítulo 2, você pode abrir, o verso 24, fala exatamente isso. E eu achando que a minha revelação era muito nova, sabe, Priscila? Tô brincando, né? O verso 24 diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Tornar-se uma só carne é o que eu vou mostrar aqui com essa ilustração. Imagine que você é essa folha e vou pegar essa cola aqui. Vai sair a cola. Estou colocando a cola aqui no papel. E o seu parceiro sexual é a outra folha. Espero que seja o seu marido e não qualquer um aí que você encontra na esquina. Quando os dois têm uma relação sexual, é como se uma folha
se ligasse à outra e se tornam um só. E aquela cola na alma, no espírito, você não vê. Muita gente acha que é só no corpo, mas tanto não é. Estou falando aí de novo dos psicólogos aí. Freud, então, para ele, tudo tem a ver com sexo, né? Tudo tem a ver com sexo. Então, não é só no corpo. O ato sexual não é só no corpo. É totalmente envolvida a alma, o espírito, o ser humano é totalmente envolvido no ato sexual. Ok? Então, os dois se tornam uma só carne. O padrão de Deus, segundo o qual nós temos que ser transformadas na nossa mente, é esse aqui. Para que os dois se tornem uma só carne, por essa razão o homem, o adulto, o que tem a responsabilidade suficiente para receber esse presente, não é qualquer menininho, menininha, adolescente. Nós temos aí batalhas, até no nosso governo, querendo distribuir para crianças de 6 anos de idade, camisinha, panfletos ensinando detalhes sobre o ato sexual. Eu não vou permitir isso na minha nação. Eu vou fazer tudo o que eu puder. E todas nós mulheres podemos fazer uma revolução nesse país se nós não aceitarmos esse tipo de influência. No governo e também dentro da nossa casa, desligando a televisão. Sim. Não dando ibope para matéria do diabo. Enfim. Tem que resumir aqui que eu estou ficando meio brava. Quando o homem adulto deixa pai e mãe, quer dizer, não tem mais necessidade de ser cuidado, mas ele vai cuidar. Deixar pai e mãe fala de sair da casa do pai e da mãe para começar a sua própria família. Isso é o quê? Casamento. O padrão do mundo é assim: eu vou numa festinha, eu me envolvo com quem eu quiser, porque deu vontade. E aí hoje em dia são muitos os parceiros, porque cada noite está com um, cada fim de semana está com um. Não existe o quê? Casamento. Deixar pai e mãe, assumir responsabilidade. O projeto de Deus é que o sexo aconteça dentro da moldura do casamento. O casamento, ele fala de compromisso, aliança, responsabilidade, fala de pertencer, o de não ser descartável, porque o sexo, gente, ele pode, na melhor das hipóteses, durar 1 hora, 60 minutos de muito prazer, mas na maioria das vezes posso dizer, como não há mistério aqui, que ele pode durar alguns minutos. E o resto do dia? E o resto da vida a dois? O plano de Deus é que o casamento seja o quê? Um lugar de compromisso, de aliança, de amizade, de cuidado mútuo. O casamento vai muito além de sexo. A vida a dois que Deus planejou vai muito além de sexo. Porque o homem de Deus para você, ele não vai ser um objeto na sua vida que você vai usar. Porque você também, mulher de Deus, você não quer ser um objeto para ser usada, para ser descartada, para ser jogada fora. Tá cheio de homem aí que quando a mulher faz 40, troca por 2 de 20. Que tipo de homem você quer? Você quer uma relação duradoura, em que, se até acontecer alguma coisa triste que te impeça de ter uma vida sexual, o relacionamento permanece, porque o sexo, ele faz parte, uma parte muito importante do plano de Deus para a vida a dois, mas ele não é tudo. Vocês estão entendendo? A moldura do casamento é o ideal de Deus, porque o casamento, a vida a dois, fala de muito mais do que de vida sexual. Eu fico pensando
num homem que eu conheço que desprezou a sua mulher. A Bíblia fala da mulher da mocidade, da mulher da juventude, trocou por amantes, trocou. E hoje, gente, ele está um velho, sozinho, sem alguém para ser sua amiga, cúmplice, nos dias mais difíceis da sua vida. Ele está colhendo isso. Que tristeza. O plano de Deus para a vida a dois vai muito além de sexo. Quando acontece do jeito de Deus, o homem maduro, capaz de receber esse presente e administrá-lo bem, sai da casa da mãe e do pai para começar a sua própria família. É interessante que nos tempos bíblicos não tinha cartório, não. A gente tem que se sujeitar às nossas leis, mas se você for missionário lá numa tribo, lá no meio lá da África, sabe o que vai selar o seu casamento? O ato sexual. Então ele deixava o pai e a mãe, e quando ele se unia sexualmente à sua mulher, significava o quê? Que eles eram que eles estavam diante de Deus legalmente casados. Eles tinham uma responsabilidade mútua agora. Não é forte isso? Não mostra que o sexo não é só uma brincadeira, não é? Não é assim? Então, essa folha aqui está secando ainda. A gente já preparou outra folha aqui grudada, que já está sequinha, para mostrar o que acontece quando a gente se une a um companheiro. Se houver a separação desse relacionamento, pode ter sido de uma noite, um pedaço dele está nela e um pedaço dela está nele. Eu quero colocar temor mesmo aqui no seu coração, para que você não se una a ninguém que não seja o seu companheiro para toda a vida. Isso é proteção de Deus para a sua alma. Os demônios que agem na vida daquele rapaz passam a perturbar a sua vida, se você se ligar a ele assim. Agora, não pense que o ato sexual é só a penetração, porque existe uma ligação de alma quando há o quê? As carícias, que são parte do ato sexual, que devem ser guardadas para o ato sexual. Por que, gente, que a gente não deve brincar com fogo? Porque queima. Então você começa a brincar. Deus fez todas essas carícias para a gente brincar seguro. Sexo seguro para Deus é o casamento. Então, guarde-se para um companheiro, o homem de Deus para a sua vida. E agora, Ana? Estou toda marcada, estou toda deslacerada, estou toda perturbada, minha vida está uma bagunça. Hoje eu entendo um dos motivos. Todos esses compromissos que eu fiz com homens que me tocaram, enfim. Quando a gente vem para Jesus e Ele nos lava, nós nos tornamos limpas outra vez, alvas mais do que a neve, prontinhas para esperar o tempo certo em que nós vamos nos entregar ao nosso marido. Aleluia. E mais uma dica aqui, olha. Eu não concordo, vou dar aqui uma opinião bem pessoal. Você que tem problemas no seu passado e tal, chega agora lá para o marido e conta tudo. Não, gente, olha aqui, ó. É assim que você chega para o seu novo relacionamento. Ah, você vai mentir? Não. Você pode dizer, olha, eu não tinha Jesus, eu conheci outras pessoas, mas eu me arrependi, eu sou liberta, tenho me guardado para você e ponto final.
E também não fica aí querendo saber tudo lá do outro lado, não. Sabe por quê? Porque esse é uma das maneiras que Satanás encontra para destruir a confiança, para destruir muitos relacionamentos. Creia no perdão de Deus na sua vida e creia no perdão de Deus na vida do seu marido. E ponto final. A Bíblia diz que nos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. Não se lembra mais. Foram jogados no mar do esquecimento. Dê um brado de aleluia! Portanto, o padrão de Deus é o sexo dentro do casamento. Um lugar seguro, um lugar de proteção, um lugar onde o sexo é importante, mas faz parte de um contexto muito maior de companheirismo e de fidelidade. Eu tenho certeza que esse é o seu sonho, porque esse é o sonho do coração de Deus para a sua vida. Existem mulheres que não vão se casar? Existem. As estatísticas dizem que existem 7 mulheres para cada homem aqui na nossa cidade. Começa a viajar, irmã, para outras cidades, fazer intercâmbio, congressos de outras igrejas. Olha quanta gente se conhece num contexto diferente do dia a dia, né? Vai fazer uma caravana. Olha, coisa de crente é bom demais, gente. Tem um monte de congresso, tem um monte de viagem. Vamos lá para Manaus na gravação do Diante do Trono, dia 9 de junho. Vamos para Israel, ó, 18 dias. Quem sabe tá lá uma pessoa que vem de outro lugar. Lá no CTMDT tá cheio de história de casamentos, porque a pessoa da ponta lá do país encontra com a outra, enfim. Existem pessoas que não vão se casar, sim. No Senhor você vai conseguir manter a sua vida santa sexualmente. E eu posso testemunhar, e eu ouvi já vários testemunhos de mulheres que estavam se sentindo tão carentes e fizeram coisas loucas, tipo, entra debaixo do chuveiro gelado, né? Ajoelha e comece a orar. Senhor Jesus, vem me abraça aqui agora, Senhor. Me abraça, Senhor. Tu és o meu amado. Eu sou tua, Senhor. O Senhor me sustenta enquanto eu sou solteira. E se for assim para sempre, o Senhor é fiel para te suprir e te sustentar. Agora, se você, né, por poucos ou longos anos estiver solteira e o Senhor tem o seu marido preparado, você precisa mesmo fazer um voto ao Senhor de guardar os seus pensamentos e as suas atitudes e não pecar na sua vida sexual. Para terminar, eu quero que a gente abra aqui em 1 Coríntios 6. Você pode ficar de pé para a gente ler esse texto? Primeira Coríntios 6. Nós vamos ler do 15 ao 20 aqui, alguns conselhos para nós. Eu quero que você saia daqui mesmo com temor, não brincar com fogo, não brincar com algo tão sério, algo tão sagrado que é o sexo. Mas realmente esperar em Deus e viver uma vida santa, uma vida pura, na certeza de que você vai experimentar o melhor de Deus. Amém? Vamos ler juntas a partir do verso 15? Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo.
Amém? Se nós pudermos, nós vamos voltar a falar desse tema muitas outras vezes, porque é um tema que nós não conseguimos esgotar numa reunião apenas. Se a gente continuar lendo aqui, capítulo 7, nós vamos ver conselhos muito importantes ainda assim nesta área para as casadas. Gostei demais quando a Priscila falou que nós somos santificados no ato sexual. Nós vamos voltar a falar sobre esse tema porque é muito importante. Mas eu quero principalmente deixar aqui o temor do Senhor no seu coração. Não peque com a imoralidade sexual, porque todos os outros pecados, não existe pecadinho ou pecadão, mas as consequências do pecado sexual, elas são muito maiores. Muito maiores. Por exemplo, se você mente, você chega para a pessoa para quem você mentiu e você diz: olha, me perdoe porque eu falei uma mentira. Pode ser muito difícil você se humilhar assim e consertar as consequências dessa mentira, mas é bem provável que o relacionamento recomece e a pessoa diga tudo bem, eu te perdoo e vamos continuar. Agora, se você trair o seu cônjuge, se você pecar sexualmente com o seu namorado, as consequências do pecado sexual, elas são muito piores, porque o corpo é do Senhor, é templo do Espírito Santo. O pecado sexual, o pecado no corpo, a palavra diz que o próprio Deus destruirá. Você pode dar a mão para a irmã que está aí do seu lado? Nós vamos orar encerrando essa reunião e com esse compromisso de continuarmos ministrando sobre esse assunto, amém? Em outros cultos, em outros encontros aqui. E eu espero que vocês tenham sido edificadas pela palavra, pelos testemunhos. E agora nós vamos orar para que seja impresso em vocês o poder para viver nessa santidade. Amém? Aleluia. Vem cá, pastora Vera, pastora Vasti. Aleluia, Jesus. Feche os seus olhos agora. Você tem 1 minuto para colocar diante do Senhor agora, em arrependimento de tudo que você ouviu, do caminho que você estava fora da presença do Senhor. Você pode soltar as suas mãos agora. É você e o Senhor. Abra a tua boca e fale com o Senhor: Senhor, eu pequei contra ti. Mas dê nome ao seu pecado. Senhor, eu adulterei, eu me prostituí, eu usei o meu corpo, eu me vendi, mas eu me arrependo, porque quando eu me arrependo, você ouviu nessa noite, você sabe que você fica pura novamente diante do Senhor. Então abra sua boca agora e comece a orar. Abra sua boca, eu quero ouvir você orando nessa noite, se arrependendo. Senhor, em nome de Jesus, nós nos arrependemos agora porque somos um corpo e o pecado da minha irmã é o meu pecado nessa hora, e eu peço perdão ao Senhor por todos os pensamentos impuros. Oh Deus, eu peço perdão ao Senhor por ter entregado meu corpo àquele que não era o meu marido. Eu peço perdão ao Senhor por toda prostituição na minha mente, por todo adultério na mente, por todo lesbianismo na mente. Senhor, eu me arrependo nessa hora. Senhor, eu me arrependo por ter entregado meu corpo àquele que não era o marido que o Senhor tinha para minha vida. Mas meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber diante de ti o meu arrependimento, que nessa noite o Senhor possa continuar falando ao meu coração, que nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, eu posso me lançar nos teus braços, que eu possa me arrepender diante do Senhor de tudo aquilo que eu fiz que era mal diante dos teus olhos. Senhor, receba o nosso arrependimento nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Ainda com seus olhos fechados, nós vamos fazer um compromisso com o Senhor nessa noite. Eu queria que todas as casadas agora se abraçassem, só as casadas. E você vai firmar um compromisso com o Senhor.
Você já entendeu, você sabe disso, que o seu leito tem que ser um leito sem mácula e sem mancha. E o Senhor começa um processo novo na sua vida a partir de agora. É como a Ana falou, esse é um tema que nós precisamos voltar, porque a igreja precisa se encontrar diante do Senhor, uma igreja limpa, pura, sem mancha e sem mácula. Então você que é casado, declare assim comigo: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Eu declaro que é uma realidade na minha vida. A mulher santa, ela santifica o seu casamento. O leito da mulher santa é um leito sem mácula, sem mancha. Ele é limpo, ele é limpo. E eu declaro diante do meu Deus, e os principados vão ouvir, os demônios vão ouvir, e no meu leito não tem nenhuma base para Satanás agir, porque eu sou uma mulher santa, eu sou uma santa de Deus. E na minha casa, no meu casamento, no meu quarto, na minha cama, só tem espaço para mim, meu esposo e o Senhor. Meu leito, portanto, é santo, é puro. Eu declaro diante do Senhor que eu me comprometo, Senhor, a cada dia trazer o meu casamento firmado nos princípios da tua palavra, para que a minha descendência receba a partir de mim um legado de bênção. Eu deixo para a minha descendência um legado de bênção, e Satanás não tem nenhum direito, porque eu escolho andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Agora você, casada, esteja orando em línguas, e as solteiras agora, levante as suas duas mãos junto comigo. Declare assim: meu Pai, meu Pai, meu Pai, o Senhor me chama de santa, o Senhor me separou, e eu declaro que eu vou me guardar para aquele que o Senhor tem para mim. Eu também quero declarar que eu vou me guardar. Eu vou a cada dia caminhar dentro da santificação, procurando aplicar na minha vida os princípios da santidade, pois a palavra do Senhor me diz que eu devo ser santa em toda a minha maneira de viver. Eu faço um compromisso contigo, Senhor, de buscar cada dia firmar os princípios da santidade na minha vida, em nome de Jesus. Agora todas nós vamos começar a orar só agradecendo ao Senhor. Nós temos só 1 minuto para isso. Comece a agradecer. Agradecer porque o Senhor jogou luz na sua vida. Ele jogou luz, Ele jogou luz. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor envie os anjos para pegar os pedaços da alma que ficou partida, que ficou ferida, que ficou machucada. Traga de volta, Senhor. Comece a ministrar a alma das tuas filhas, trazendo de volta os pedaços que ficaram naqueles relacionamentos. Em nome de Jesus, comece a ministrar o novo do Senhor, o
é uma nova mulher. Eu olho para você agora e eu vejo você tão diferente do primeiro momento que você chegou aqui. E eu quero ainda lhe dar um conselho, minha irmã. Caminhe, ande debaixo da graça e do favor de Deus, o nosso Pai. E eu quero junto com você dar um brado de vitória ao nosso Deus. Aleluia! Por essa reunião maravilhosa. Glória a Deus. Se você está aqui, você gostaria de receber uma oração específica, a equipe das mulheres em ação estarão aqui na frente para atender você. Pastora Ana Lúcia, todas as irmãs com lenço rosa. Você pode vir ainda hoje para ser atendida se você precisa. Vá na paz, vá na bênção do Senhor e até a nossa próxima reunião na última quarta-feira do mês de maio. Espero por vocês. Muito obrigada, mulheres!